quinta, eu estou trazendo o recado que nas terças e nos sábados a mocidade está funcionando a partir das 19h30 até as 21h. Então, se alguém aqui presente já quiser ir na mocidade, sinta-se convidado. E se alguém quiser trazer algum familiar também, a gente está acolhendo tranquilamente. Obrigada. Então, irmãs e irmãos, vamos fechar os nossos olhos. Respirem profundamente pelo nariz, retendo o ar nos pulmões. E depois solte lentamente. Repita a respiração mais uma vez. Vamos acalmando a nossa mente, sentindo a paz e a harmonia que está no ambiente. Traga para a sua tela mental a figura de Jesus. É uma imagem da natureza, buscando sentir harmonia, tranquilidade, esquecendo todas as suas dificuldades, seus problemas, a fim de que possamos receber os eflúvios salutares, a intuição do alto, para vencermos as nossas dificuldades. Deus, Pai de amor e bondade, Senhor e Criador de todo o universo, nós louvamos o Teu santo nome, porque o Senhor é a razão da nossa existência. És um manancial infinito de poder, sabedoria, misericórdia, amor e paz. E nós sentimos a Tua presença, Pai, nos anseios do bem, no desejo de progresso e de paz, e no fenômeno doce e singular da vida. Amado e querido Mestre Jesus, Senhor que é o caminho, a verdade e a vida, és o nosso Mestre, exemplo e Senhor. És aquele que opera o movimento de espiritualização sobre todo o orbe terreno. Por isso vos pedimos, Senhor, direcione os vossos olhos até nós. Estamos aqui em busca de aprendizado, de aprimoramento. Nos dê força para avançarmos, para superarmos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, que possamos aprender a caminhar com nossos próprios pés. Nos dê a intuição, nos dê a força, Senhor, para que possamos aprender o vosso Evangelho, possamos aprender a colocá-lo em prática, exercermos o perdão, a caridade, buscando sempre trilhar o caminho do bem. Precisamos, Senhor, interceda até o nosso Pai para alcançarmos a sua misericórdia. Envie-nos, Senhor, os vossos mensageiros, a pleiade do Espírito de verdade, nossos irmãos espíritos consoladores, para que se aproximem de nós, nos oriente, nos conduza pelo caminho do bem, que nos envolva em muita força e paz, para que possamos não sucumbir diante das nossas adversidades. Possamos aprender com o exemplo do Mestre Jesus, com os seus ensinamentos. Pedimos, Mestre Jesus, que os vossos mensageiros nos proteja contra todo o mal, nos livre das armadilhas do mal, nos dê força durante as nossas dificuldades, as nossas aflições do dia a dia, nos console, nos oriente. E somos agradecidos, Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos no Centro Espírita Irmã Sheila, aprendendo, servindo, participando e orando. Obrigado por esta oportunidade. E queremos juntos, Mestre Jesus, fazer a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livre-nos da prática de todo mal, porque vosso são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que possamos, Mestre Jesus, aprender com os ensinamentos da palestra de hoje. Que ao adentrarmos na sala de passe, possamos receber os eflúvios salutares, a fim de repor as nossas energias, nosso magnetismo, a nossa saúde. E agradecidos, em nome de irmã Sheila, pedimos a permissão para iniciar a reunião da noite com a prece cantada da irmã Matilde. Que assim seja. Reunidos em nome do Senhor, em um só pensamento e coração, desligados para o mundo exterior, neste templo de fé e oração, procuremos entrar em sintonia com os nossos mensageiros do além, pelas ondas do amor e da harmonia, tão somente para praticar o bem. Elevemos ao Mestre uma prece, implorando amparo e proteção por aqueles que laboram nessa messe, procurando a regeneração. Procuremos entrar em sintonia com os nossos mensageiros do além, pelas ondas do amor e da harmonia, tão somente para praticar o bem. Meus irmãos, boa noite a todos. Para a nossa reflexão nesta noite, do livro Reflexões à Sombra da Cruz, pelo Espírito Erasmo, psicografia de S. Capelli, a reflexão número 42, Humildade Maior. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. João, capítulo 13, versículo 14. O Mestre dos Mestres, dando um sublime exemplo de humildade, como um convite eloquente ao mundo a que se humilha para tornar-se grande. São enganosas todas as posições de destaque e de grandeza do mundo. Tudo passa como um sopro e se esvai nas curvas dos caminhos ou na lousa fria do túmulo. O que de verdadeiro resta ao fim da jornada terrena são os adornos da alma, que podem transitar pela sepultura e deixá-la no passado. O que pode edificar a alma e equilibrar a verdadeira vida é o incensamento da virtude. Sigamos, pois, o exemplo do Divino Mestre, para nos tornarmos grandes na humildade, complacentes no erro do irmão, amorosos no campear do ódio, e virtuosos na tempestade das solicitações da vida. É bom observar, a humildade engrandece, o orgulho esmaece.
A humildade perfuma a alma, aumenta o brilho e a acalma. A humildade reluz, como ensinou o Mestre na cruz. Passemos agora a palavra ao nosso irmão orador da noite, nosso irmão Emídio, desejando vibrações de muita paz e muita luz para que ele possa bem cumprir a sua tarefa. Meus irmãos, uma alegria estarmos aqui mais uma vez. Que Jesus esteja entre nós. Notícias do Tratado dos Evangelhos. Quem já está lendo no culto de forma sistemática. A primeira edição desse livro esgotou em 3 meses. A segunda edição, que vai sair agora em outubro, já está esgotada. Já não tem mais livro, de um livro que não saiu ainda. A terceira edição deve sair no início do ano que vem, que já está com a metade também vendida. Ficamos tristes, porque eu queria que na segunda edição esse livro chegasse em todos os estados brasileiros. Mas só vai chegar Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Alagoas, evidente que Goiás e São Paulo. Isso para administrar, porque serão apenas 1000 exemplares. Como se trata de uma edição de luxo, uma edição diferente, nós vamos fazendo aos poucos. O que está acontecendo com esse livro? As pessoas estão lendo no culto. Conversando com alguns livreiros, nós tivemos informações que até então não tínhamos. As pessoas têm compulsão por comprar livro. O ano passado, em julho, tivemos na Bienal em São Paulo. E mal podíamos andar na Bienal em São Paulo, porque as pessoas estavam saindo de uma pandemia e indo atrás do movimento cultural. E eu pensei, que bom, as pessoas estão comprando livro. Compram livro, mas não leem. As pessoas têm compulsão em comprar o livro, deixam o livro em casa e às vezes nem abrem o livro. Eu mesmo tenho um livro que eu fui abrir 1 ano depois que eu comprei. Então nós temos o desejo da compra, do consumo, mas nem sempre nós lemos. Porque são muitas as distrações e são muitas as ocupações. No caso desse livro, às vezes a pessoa fala, eu vou comprar, compra o livro, põe na estante. A uma hora dessa eu abro o livro e vou ler. A segunda edição vai ser diferente da primeira. Não vai mudar nada no texto da obra. Mas nós acrescentamos o glossário, que não tem nessa primeira edição, o índice remissivo completo e a cronologia completa. Então a obra vai ficar com 864 páginas. Muito bem. Lá em casa, nós lemos um episódio por semana. Esse é o livro que nós trabalhamos no culto. Já vamos entrar a partir de amanhã, fazemos o culto aos domingos, no capítulo 2. Tem gente que está lendo o livro, que já está no 5º capítulo, estudando. Centros espíritas, aí, grupos mediúnicos, estudando esse trabalho. Agora, a vantagem, o livro foi feito para o culto. A vantagem de se ler um episódio por semana, a cada culto, é que a família ali se reúne e conversa, discute a respeito do tema. Dá para refletir melhor a respeito dos evangelhos. É evidente que a livraria aqui vai ter o livro, a segunda edição.
Aqui em Goiás é a Radiação Espírita Cristã que distribui. E em nível de Brasil, a distribuidora Boa Nova. Mas é evidente que todas as federações também que quiserem ter o acesso, é só pedir ou para a Radiação ou para a distribuidora Boa Nova. Meus irmãos, nós temos duas vidas hoje aqui na Terra. A vida material e a vida virtual. O mundo virtual. E precisamos cuidar de uma vida chamada vida mental. Nem sempre nós temos o hábito de mantermos pensamentos elevados. A leitura espírita eleva a frequência, a sintonia dos nossos pensamentos. A leitura, um filme edificante, uma música que pacifica, que acalma, são estímulos para que nós tenhamos uma mente equilibrada e sadia. Com a mente equilibrada e sadia, nós temos condições de ter atitudes, ações equilibradas e sadias. Quando nós falamos em estudar Jesus, é diferente de estudar qualquer tipo de livro. Quando nós entramos no Evangelho, nós buscamos uma sintonia com uma mente superior, com a mais superior das mentes que já estiveram aqui no planeta Terra. Nós somos consciências que amam e precisamos entrar em sintonia com essa consciência que amou e ama e nos amará por toda a eternidade. Estudar o Evangelho é elevar os pensamentos, é colocá-los numa frequência de superioridade espiritual. E essa obra é a única que existe no mundo que estuda os evangelhos num único volume. Porque tem obras que estudam os evangelhos em vários volumes. E aqui estuda todo o texto de Mateus, Marcos, Lucas e João num único volume. Estamos falando aí de toda a literatura cristã. Na literatura espírita, também é a única obra que no único volume estuda os 4 evangelhos, abordando o aspecto científico, filosófico, moral e religioso dos ensinos e das atitudes e das práticas do nosso mestre. Então, quem não tem ainda, adquira. Vai ser o melhor presente de Natal. Aqui para Goiás, foram reservados apenas 2.300 exemplares para atender todo o estado. Não vai ser possível. Somente 300 exemplares. Então, quem tiver oportunidade, faça isso. Escolha Jesus como mente superior para estar em frequência com essa mente. Nem sempre nós temos resistência moral e até física para superarmos as agressões que nos rodeiam. As nuvens tempestuosas das provas e de expiações que nos envolvemos. Estudar Jesus é estar acima dessas nuvens tempestuosas. Estudar Jesus é estarmos acima das necessidades humanas, das preocupações materiais. E graças a Jesus, existem obras que tratam desse assunto, que falam do Sermão da Montanha, das curas de Jesus. Mas tivemos a felicidade de ter, ainda nessa vida, a oportunidade de ler. Eu escrevi a obra, mas agora que eu estou lendo a obra, agora que eu estou aprendendo o que eu escrevi. É diferente do pedreiro. O pedreiro constrói, o engenheiro constrói a casa.
mas ela agora vai ter que morar na casa que ele construiu, desfrutar. E agora que estamos a desfrutar esse livro. Paramos de escrever um outro que eu estava escrevendo para divulgar a obra. Temos pelo menos mais um ano e meio para divulgar a obra. Quando todos os estados brasileiros tiverem essa obra, eu vou voltar a escrever, me dedicar, buscar o recolhimento, a reclusão de tratarmos de Atos dos Apóstolos. Então, nosso objetivo é fazer com que cada estado brasileiro tenha essa obra, embora sabemos que vários estados têm. A obra já está nos Estados Unidos, Chicago, já está em Boston, em Portugal, na Suíça, na França. Mas estamos falando em livros disponíveis nas distribuidoras de cada estado. Esse é o objetivo. Hoje a Marilene perguntou, qual o seu objetivo em termos desse livro? Eu falei, esse livro tem que ser pelo menos distribuído 1 milhão de exemplares. Pelo menos. O ideal seria 100 milhões de exemplares. Mas gostaríamos de ver pelo menos 1 milhão de pessoas, 1 milhão de lares cristãos, tem irmãos nossos evangélicos, católicos, lendo, estudando esse trabalho. Muito bem. A lição da noite de hoje nos fala de humildade. O que é humildade? Qual é o melhor caminho para sermos humildes? Nós temos uma falsa impressão de que ser humilde é ser subserviente a tudo e a todos, inclusive a todas as injustiças. Um dia Jesus disse aos seus discípulos que ele perguntou a Pedro, Pedro, quem você acha que eu sou? O Senhor é o Cristo de Deus, o Messias. E Jesus respondeu, não foste tu que disseste, mas Deus revelou através de ti quem eu sou. Depois Jesus falou que depois da sua morte ele reapareceria. E Pedro o censurou. Não, Senhor, isso não vai acontecer. E o mesmo Jesus que havia elogiado Pedro, disse o seguinte para ele, afasta-te de mim, Satanás. Aparentemente, fica parecendo que no primeiro momento Jesus foi humilde, bondoso, e no segundo momento ele foi implacável nessa censura. Se nós falarmos a algum irmão, afasta de mim, Satanás, certamente, provavelmente, vamos responder um processo penal de injúria. Chamar alguém de Satanás é baixar o moral da pessoa. Mas o que ele quis dizer com isso? Que a humildade tem compromisso com a verdade e não com a mentira. Que a humildade tem compromisso com a justiça e não com a injustiça. A humildade tem compromisso com a paz e não com a violência. Meus irmãos, todos os dias somos agredidos de alguma forma. Agressões físicas ou agressões morais, psicológicas, emocionais. A depressão paira. A tristeza crônica continua em nossas mentes e em nossos lares. E nos vem o convite da humildade. Francisco de Assis adotou 3 princípios em sua ordem: humildade, obediência, pobreza e castidade. Mas obedecer a quem? O que é obediência? Obedecer a Deus, a consciência. Pobreza. Que pobreza? Desapego diante de tudo e de todos. Não queremos controlar nada nem ninguém. E castidade, pureza da alma, sentimento de paz, generosidade e compaixão. Ser humilde não é ser mentiroso, não é ser injusto, não é compactuar com o erro. Ser humilde é se considerar,
se perceber ínfimo diante da grandeza do nosso Pai e da importância dos nossos irmãos. O orgulhoso é aquele que pensa que é melhor do que o que ele é e se considera superior aos demais. É evidente que existem espíritos superiores, existe a hierarquia espiritual. Mas essa hierarquia espiritual, ela é temporária. O espírito é inferior temporariamente, porque o destino de todos os espíritos é serem superiores. Meus irmãos, se nós formos a uma cidade, aqui, por exemplo, Goiânia, e ficarmos apenas em seus hospitais, nós vamos ter a impressão de que toda Goiânia é de enfermos, quando não é verdade. Para cada um espírito imperfeito, existem bilhões e bilhões de espíritos perfeitos. Mas como nós estamos num hospital, no planeta onde ainda a injustiça impera sobre a justiça, nós temos a impressão que no universo todo, na vida corpórea e na vida extracorpórea, há mais espíritos infelizes e imperfeitos do que perfeitos. E isso não é verdade. Vamos melhorar ainda. Para cada espírito simples e ignorante, para cada espírito que ainda não chegou à perfeição, existe uma infinidade de espíritos iguais a Jesus, ou superior a Jesus, perfeitos. Isso não está escrito em livro algum. Mas isso é verdade. Só que por mais que tenhamos uma imaginação fértil, nós não podemos imaginar uma pleiade, trilhões, quintilhões de espíritos de luzes, de luz, perfeitos. A nossa imaginação não chega lá. Mas a regra no universo é a perfeição. A exceção é o processo evolutivo que vai da simplicidade e da ignorância até a condição de espírito superior, que ainda não é perfeito. Porque a regra é perfeição. E se a regra é perfeição, e se aquele espírito que hoje é atrasado em relação a nós, um dia ele vai ser perfeito. E por que maltratá-lo? E por que nos julgarmos superiores no sentido de humilhá-lo? Porque, em essência, todos nós somos destinados à perfeição. A evolução é uma lei necessária. Então, quando nós consideramos a grandeza do Pai e a beleza espiritual da sua obra, inclusive, ou principalmente, nos espíritos que Ele, o nosso Pai, criou, nossos irmãos, do que nós vamos nos vangloriar? Onde cabe aí o orgulho? Como o orgulho vai encontrar brecha diante dessa realidade? Então, humildade não é uma questão de virtude, é uma questão de realidade. Não somos melhores do que ninguém, ainda que sejamos superiores a certos espíritos. Mas uma superioridade no campo da evolução e não no campo da criação, porque pela criação todos nós somos perfeitamente iguais. Pela evolução, não. Somos semelhantes. Mas diante do nosso Pai, com o mesmo amor que Ele tem aos seus anjos, arcanjos e querubins, com o mesmo amor que Ele tem por Jesus e todos a incontável humanidade de espíritos perfeitos, Ele tem pelos mais humildes, pelos mais simples da jornada evolutiva. Então a humildade começa com essa reflexão. Agora, como praticar a humildade? O melhor caminho para se praticar a humildade, vamos dizer,
que é a caridade. Mas a caridade é apenas uma manifestação, é uma atitude. Estamos a falar de uma virtude que se chama bondade. A bondade é a mais bela dentre todas as virtudes. É pela bondade que aprendemos a ser humildes. É pela bondade que aprendemos a ser caridosos, generosos, indulgentes. É pela bondade. A bondade é uma espécie de inteligência. Bondade é uma inteligência, mas é a maior das inteligências. É o mais alto nível de uma inteligência, é a bondade. Mesmo que o bondoso não tenha instrução, não tenha frequentado uma escola, ele tem ali uma condição, uma percepção intelectual que muitos doutores não têm. E por isso que Jesus disse: que bom que meu Pai escondeu essas verdades aos doutores e as revelou aos simples, aos humildes. É evidente que também Jesus teve discípulos doutores, como foi o caso de Nicodemos, como foi o caso de José de Arimateia. Existiam doutores que eram seguidores do Mestre, mesmo discretos. Então, como praticar a humildade? Pela bondade. Pela bondade, atender ao agressor. Pela bondade, suportar o agressor. Pela bondade, perdoar o agressor. A bondade é o melhor caminho para se construir a virtude da humildade. Porque a bondade não limita, não escolhe. A bondade, por onde chega, deixa a sua luz para todos, irradia para todos. A bondade não escolhe, não condiciona. Mas também a bondade não é ingênua. Muitas pessoas pensam que o bondoso é ingênuo, que o bondoso não percebe, que o bondoso é quase um bobo. É quase que um ingênuo mesmo. Ingenuidade não é virtude. Ingenuidade é ignorância. O bondoso não é ignorante. Ele sabe quando ele auxilia o ingrato. Ele conhece a alma humana, porque ele aprendeu, pela bondade, a ser um psicólogo da alma. Por isso, a bondade é o melhor dos exercícios. E a bondade nos ensina a fazer as coisas com amor. Pelo amor. E não existe alimento maior para o espírito do que fazer as coisas com amor. Independentemente de recompensa. Porque não tem recompensa no mundo. O mundo não recompensa. E Jesus disse: antes que o mundo vos aborrecesse, aborreceu a mim. Ou seja, Jesus sofreu muitos aborrecimentos, mas nunca desistiu de ser bondoso. Quem tem a oportunidade de conversar com os espíritos, pela psicofonia ou através dos sonhos, percebem o quanto que os espíritos bons, superiores, ou até que não tem tanta instrução assim, o quanto que eles têm na bondade o esteio de suas evoluções. Se o indivíduo sobe uma montanha pela sabedoria, e se não tiver amor, vai ter que descer a montanha para aprender a amar. Disse um dia um espírito chamado Marco Antônio. E esse espírito depois disse: mas se subir a montanha pelo amor, não precisa descer para adquirir sabedoria, porque no topo da montanha vai aprender a ser sábio. E o que é amor, senão a bondade que brota do coração? Qual o objetivo de se estudar o Evangelho? Perceber em Jesus, compreender em Jesus a sua bondade. Infinita, incondicional, servidora. Então, ele serviu o tempo inteiro. Jesus não foi uma pessoa difícil, de difícil tratamento, de difícil acesso.
ele facilitava para todo mundo. As multidões iam até ele porque ele as acolhiam. Jesus acolheu a todos. Não foi nenhum mestre distante dos seus discípulos. Nem se colocava como mestre, mas como amigo. Era tão amigo que alguns deles, um resolveu negá-lo, outro resolveu entregá-lo, ou a maioria o abandonou, porque é assim que se faz muitas vezes com as pessoas bondosas. As pessoas bondosas deixam tantos à vontade que esses que ficam à vontade acham que podem fazer o que quiserem com eles. Jesus não foi um mestre impávido, um mestre distante, um mestre inacessível, um mestre cheio de rituais, um mestre cheio de cerimônias. Ele foi simples. Tão simples que uma mulher olhou para ele, que sofria de uma hemorragia há mais de 10 anos, e nenhum médico havia curado, e ela pensou, se eu chegar nele e tocar as suas vestes, eu ficarei curada. Ora, se aquela mulher pensou em tocá-lo, e ao tocá-lo ficou curada, e ele perguntou, Pedro, alguém me tocou. E Pedro disse, mas como, Senhor? Tantos te tocam. Porque de mim sai uma virtude. Tantos te tocam. A multidão tocava Jesus. Então nós imaginamos que tipo de ser foi esse. Nós imaginamos um Jesus hoje diferente. Se Jesus entrasse nessa casa, talvez abraçasse a cada um. Mas ninguém imagina um Jesus tão humano, tão próximo, tão bondoso. Mas há inúmeras passagens dos evangelhos que demonstram que ele não foi nenhuma pessoa, embora tão superior, de difícil acesso. Quem queria conversar com ele, conversava. Tocava o tempo todo. Mas ele tinha seus momentos de reclusão, de isolamento, de oração, de solidão. Ele verdadeiramente foi o pão da vida. Ele verdadeiramente foi a água que não nos deixa com sede nunca mais. Ele nunca negou seu cansaço junto ao poço de Jacó. Jesus foi o mais humano dos humanos que já teve na terra. E ao mesmo tempo o mais divino dos divinos. O mais elevado de todos os mestres. Mas ele foi o mais humano dos humanos. E essa humanidade, e essa bondade cativante, acolhedora, é isso que faz do ser um ser humilde. A humildade atrai. Mas só existe verdadeira humildade se existir bondade. Humildade sem bondade é falsa humildade. Não adianta se vestir de forma muito simples e ter um orgulho por dentro. Não adianta parecer ser humilde. Tem que ser humilde. E só existe um caminho para ser humilde, verdadeiramente. É ser bondoso, é ser bondosa. É pela bondade que nós vamos conquistar a paciência, a fé, a persistência, a perseverança. A bondade é a alma da caridade. Se fora da caridade não há salvação, fora da bondade não há caridade. O que há é apenas exibição. O que há apenas aparência de bondade. Não há caridade sem bondade. E não há humildade sem bondade. A bondade é a mais bela dentre todas as virtudes. É a mais nobre dentre todas as inteligências. A bondade está sempre disposta a ajudar, a socorrer. Mas não pensemos que o bondoso é um ingênuo. Não pensemos em enganar o bondoso.
Porque ninguém engana um bondoso de verdade. O bondoso sabe quando ele está sendo traído. O bondoso sabe quando ele está sendo enganado. O bondoso sabe, inclusive, no Evangelho Jesus diz: esse povo me honra com os lábios. E só acredito em mim porque eu curo, porque eu opero os sinais. Ele não foi nenhum iludido, mesmo sendo o mais bondoso dentre todos os seres que pisaram aqui nesse planeta. Então, meus irmãos, não é difícil sermos humildes. Nos apoiemos na bondade. Como uma pessoa bondosa deve agir diante dessas circunstâncias? Se nós nos perguntarmos isso, nós vamos ter solução para qualquer problema. Problema do perdão. Perdoar alguém. Não pode perdoar alguém se não existir a bondade. Não há perdão onde não há bondade. E bondade, amor inimigo, é servi-lo em sua necessidade, ele batendo ou se ele estiver em nosso caminho. Então, vamos pensar nessa virtude. A humildade é nobre. O nosso mestre disse: aquele que se eleva será rebaixado. Aquele que se humilha será elevado. Muitas vezes o indivíduo fala certas verdades e alguém pode pensar, é orgulhoso. Jesus foi considerado orgulhoso. Imagine só alguém dizer: ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é aparentemente uma bondade, uma falta de humildade, um orgulho. Mas ninguém vem ao Pai senão pelas virtudes que eu pratico e pelos ensinamentos que eu ministro. Isso que ele quis dizer. Então, finalizamos os anos e fazemos um balanço das nossas vidas sempre em relação àquilo que nós compramos. Quantos imóveis, quantos bens materiais. E não fazemos um balanço do quanto nós nos tornamos bondosos ao longo do tempo. Pegamos uma vez o taxista. Ele chateado por ser taxista e dizendo: estou aqui há mais de 20 anos. Eu tenho um irmão que tem 6 casas de aluguel, tem uma empresa de autopeças e ganha muito bem. Eu moro de aluguel e só tenho esse carro velho. O carro dele não era nem tão velho assim. E eu disse assim para ele, eu pensei, será que eu vou refutar isso que ele está dizendo ou eu vou para o meu destino? Como sempre faço, eu digo, ok, você está certo e não discuto. Mas naquele dia eu fiquei preocupado com ele. Ele estava deprimido. E eu disse, a virtude de um taxista, o senhor não é apenas um motorista. O senhor é um psicólogo de tantas pessoas que chegam aqui tristes, acabrunhadas, com problemas. Quantas pessoas o senhor já salvou, já ajudou? Entrava de um jeito e saía melhor do que quando entrou no seu táxi. Quantas pessoas o senhor já socorreu? Ser taxista não é apenas ser um condutor de passageiros. Tem que gostar de gente. Tem que se importar com o outro. Se alguém chega aqui e fala de política, eu só conversa sobre política. O taxista tem que estar pronto para conversar o tema que o passageiro quiser. Tem que gostar do outro. Tem que se importar com o outro. Será que seu irmão se importa com seus funcionários como o senhor se importa com seus passageiros? Tomara que sim. Mas eu quero dizer que o senhor tem muita riqueza. Primeira riqueza, faz o que gosta. Segunda riqueza, gosta de gente. Terceira riqueza, tem paciência, porque para viver nesse trânsito tem que ter paciência. E terceira riqueza, tem persistência para trabalhar naquilo que gosta com paciência. Então eu entrei naquele táxi vendo um homem pobre e saí daquele táxi deixando o homem rico, porque ele descobriu que ele tinha riquezas. E a maior de todas, a bondade em querer se importar com as pessoas. Nós medimos os nossos progressos, nós medimos as nossas conquistas pelos bens materiais que adquirimos ao longo da vida. E eu disse para o taxista,
Eu poderia ser o homem mais rico do estado de Goiás. Não é um dos mais, o mais rico. Mas eu não quis. Eu só tenho uma casa e o carro não está nem no meu nome. E só tenho 5 calças. Eu acho que eu tenho muita calça. Eu deveria reduzir uma para ficar só com 4 calças. Quantos sapatos eu tenho? Eu tenho uns 4. Eu só tenho um sapato, um tênis e uma sandália havaiana. Acho que eu tenho muita coisa. Aí comecei a dizer, olha, eu poderia ter muito mais. Eu poderia ser o dono do prédio onde eu moro. Mas eu só quis ter o apartamento. E mesmo assim, acho o apartamento muito chique. Porque eu preferia morar no kitnet. Hoje, então, com a minha esposa, kitnet resolveria o problema. Ou no apartamento de 2 quartos. E um carro popular, que eu tenho um carro também muito chique. Então, é uma questão de opção. Claro que a riqueza e o rico que se devota a ajudar com bondade aqueles que trabalham para aumentar mais ainda a sua riqueza, tem suas virtudes. Mas é uma questão de escolha. Então, eu mostrei para ele que eu era um rico que não quis ser rico. Porque existem outros tipos de riquezas. Eu falei, sabe, ser advogado, se eu caminhasse pelo caminho da advocacia, querendo ganhar dinheiro, acredite, seria dono de muitas fazendas do estado de Goiás. Muitas fazendas. Seria uma só, não. Mas eu optei por não seguir isso. Quis apenas ser um professor. E escritor. Escritor ganha menos que esmolé. Alguém pedir na rua, lá na Praça do Bandeirante, vai ganhar menos que escritor. Então, questão de opção. Fique feliz por sua bondade. Não quero tirar com isso a disposição das pessoas de terem sua casa própria, de terem seus bens. Mas o problema é não se deixar. A questão é não se deixar possuir pelo que possui. Seja o rico. Jesus não negou a Nicodemos, nem José de Arimateia, a possibilidade desses 2 ricos cuidarem do seu corpo após a crucificação. O problema não está em ser rico ou pobre. O problema está em ser bondoso ou não bondoso. Então, quando eu terminei de falar, ele disse assim, valeu, dinheiro não é tudo, né? Eu falei, dinheiro não é tudo. Então, pacifiquei aquele coração daquele taxista, até porque eu tenho muito respeito por eles. Ando com eles, eu não dirijo. Ando com eles há muitos anos. Eu não posso confiar no motorista que capota um carro a 20 km por hora. Posso? Já fiz isso. Aí eu aprendi que não é minha vocação. Isso não é comigo, não. Eu não tenho talento, não tenho inteligência para dirigir. Porque dirigir não é só pegar a máquina e ir de um lado para o outro. É saber conviver com o trânsito. E com as loucuras do trânsito. E nós temos mais de 56 tipos de inteligências. Essa espacial eu não tenho. Então, quantas riquezas nós temos? Família, otimismo, alegria, sorriso. Mas a maior e mais bela das riquezas, a bondade do coração. Quem tem bondade é rico, é bilionário, está em perfeita sintonia com o Pai. Que poderia viver sozinho. Deus não depende de nenhuma de suas obras. Deus é o único que é absoluto, mas ele não quis ficar sozinho. Ele resolveu, então, criar em uma infinidade de mundos, uma infinidade de filhos, de espíritos, por causa da sua bondade, do seu amor, que é bondade a mesma coisa. Muita paz a todos. E que ele, o nosso mestre de bondade e de humildade, de amor, de caridade, esteja e permaneça sempre em nossos lares e em nossos corações. Assim seja. Irmãos e irmãs, queremos agradecer o nosso irmão Emídio pela importante palestra nos proferida para nós na noite de hoje e rogamos a Jesus que continue abençoando e iluminando nessa tarefa importante para o nosso aprendizado.
Que o Senhor possa estar em outras oportunidades, trazendo novos aprendizados da doutrina de Jesus para nós. Nós passamos agora para o momento do passo, convidamos os médios para as salas 1 e 2. Aos irmãos frequentadores, rogamos ainda a continuidade do silêncio, das vibrações positivas e manter os celulares desligados. Os irmãos que nos acompanham pela internet, será realizado um passe virtual e logo após o encerramento. Irmãos e irmãs que estão assistindo essa palestra pelo canal do YouTube, é chegado o momento de encerrar a nossa reunião. Agradecemos ao nosso irmão pela palestra da noite, que trouxe muitas elucidações dentro do Evangelho a respeito da nossa vida diária. Então eu convido a todos neste momento que estão nos ouvindo para que fiquem bem relaxados nos lugares em que se encontram, seja no sofá, nas cadeiras, ou mesmo que estejam nas suas camas. Sentem-se confortavelmente e façam uma respiração a fim de que fiquem bem relaxados. E para que isso aconteça, vamos inspirar juntos em 3 momentos. Vamos inspirar o ar pelo nariz, inspirando, seguramos o ar e liberamos o oxigênio. Mais uma vez, vamos inspirar, retemos o ar e liberamos. Mais uma terceira vez, inspiramos, retemos o ar e liberamos o ar dos pulmões. Notem os irmãos que uma imensa sensação de bem-estar, de equilíbrio, de harmonia e de paz envolve todo o nosso ser. Podemos trazer neste momento a figura meiga de Jesus de Nazaré, o nosso mestre maior, até a nossa tela mental, visualizando a sua figura excelsa, envolto em energias multicoloridas, energias quintessenciadas, energias de cura para todos os nossos problemas. E vamos rogar a Ele, neste momento, que permita que os Espíritos Consoladores, os nossos anjos de guarda, os Espíritos que atendem às nossas rogativas e que estão vinculados a esta casa de orações, possam, neste momento, seguir a linha magnética dos nossos pensamentos e ir até o lar de cada um que está nos ouvindo neste momento. E essas energias penetram no nosso centro coronário. Esse centro de forças que está situado no alto das nossas cabeças. Podemos visualizar essa energia penetrando lentamente, mas vigorosamente, beneficiando todos os órgãos que fazem parte do coronário. O nosso cérebro, os órgãos da visão, do olfato, do paladar e da audição. A energia segue em direção ao frontal, que harmonizado permite que possamos ter as nossas intuições aumentadas, dilatadas, a fim de que os nossos amigos espirituais possam ter acesso a esses canais intuitivos e nos sugerir os caminhos adequados a seguir. Caminhos esses que beneficiam a nossa caminhada, a nossa trajetória evolutiva, como também de todos aqueles que estiverem à nossa volta.
e a energia segue em direção ao laríngeo, harmonizando todas as nossas glândulas e células. E daí para o cardíaco, onde envolve nossos pulmões, o coração, que é blindado com energias positivas, a fim de que as energias negativas sejam afastadas desses órgãos. Segue em direção ao esplênico e ao hepático, envolvendo os órgãos que estão a ele vinculados, e daí para o gástrico, onde principalmente encontramos o nosso estômago. Segue em direção ao básico, beneficiando todos os órgãos que estão vinculados ao básico, e daí a energia retorna pela coluna vertebral. Podemos sentir um calor suave, subindo pela coluna vertebral e retornando ao coronário, no alto das cabeças. E daí a energia se esparrama, envolvendo todo o nosso campo energético. Inspiramos mais uma vez, enchendo os nossos pulmões de ar, com essa paz do Mestre Jesus. E agora, para agradecer ao nosso Senhor, a Deus, o Senhor da vida, pela oportunidade desta reencarnação, pela oportunidade de trabalharmos a nossa evolução espiritual. E assim, Mestre amado Jesus, agradecidos por tudo quanto recebemos, agradecido à espiritualidade amiga, que sempre atende às nossas rogativas em vosso nome, queremos, com a vossa permissão, encerrar a reunião da noite, rogando que a vossa paz esteja em nossos corações, agora e sempre, e que assim seja.